nem precisa, né? Minha voz é alta já por natureza. Bom dia novamente, né? Então, estamos no auditório intitulado pelo Congresso, né? Como ele, pela universidade, ele é auditório Gralha Azul, que tem todo o significado do pássaro, né? Disseminador das sementes do pinhão, né? Um dos, né, disseminadores no Paraná. E daí a pergunta é, vocês, como pelo Congresso, a sala foi denominada Sérgio Arouca. E daí a pergunta é, vocês sabem quem foi Sérgio Arouca? Né? Ele nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, em 1941, faleceu em 2003, foi médico, sanitarista e político brasileiro, reconhecido por sua produção científica e a liderança conquistada na construção do Sistema Único de Saúde. Defendia o acesso de toda a população à saúde e às informações científicas. Foi um dos principais teóricos e líderes do movimento sanitarista, que mudou o tratamento da saúde pública no Brasil. Em 1985, foi nomeado presidente da Fiocruz, período em que a instituição passou a figurar como instituição de ponta na formulação e discussão da política de saúde. Ele integrou a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, constituída por recomendação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, tendo a comissão elaborado o texto base do capítulo da saúde na Constituição Federal de 1988, que criou o Sistema Único de Saúde, SUS. Essa é uma singela homenagem que o 4º Congresso de Saúde Coletiva da UFPR presta a sanitaristas que fizeram a história do Brasil. Alguns de nós, eu acho que conheceram, né, ou pessoalmente, ou as falas, ou textos do Sérgio Arouca, né, e nós nos sentimos muito felizes, né, com a homenagem. Então, eu acho que a gente chama aqui para a mesa, né, a professora Lilian Wells, da UEL, né, que também vai coordenar a mesa, né, doutora Priscila Meinberg Sade, também, né. Eu vou também tomar assento enquanto nós iniciamos a apresentação, né? Daí marcando 10 minutos. Será que a gente baixa a luz aqui? A luz aqui. Dá para... Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Jéssica, eu sou fisioterapeuta. Eu atuo com fisioterapia esportiva no Centro de Educação Física e Desportos aqui da UFPR e na Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba. E eu também sou mestranda no programa de pós-graduação aqui de saúde coletiva. Tá? O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, ele é um trabalho que foi elaborado com dados parciais da minha pesquisa de mestrado. Tá? Então, vamos lá. Pode só voltar um pouquinho no título. Mulheres não estão seguras para a prática da corrida nas ruas de Curitiba. Então, historicamente, as mulheres elas têm restrições à participação de atividades físicas e esportivas, especialmente em eventos competitivos. Então, por muitos e muitos anos, as mulheres elas foram proibidas de participar de eventos competitivos, esportivos, especialmente a prática da corrida de rua. Então, por muitos anos, as mulheres não poderiam, não tinham autorização para se inscrever em maratonas, por exemplo, com a justificativa de que elas não eram capazes o suficiente fisicamente para completar uma prova, por exemplo, de 42 quilômetros. Então, mais ou menos na década de 80, é que elas tiveram oficialmente essa permissão de poder chegar lá e se inscrever numa prova de corrida de rua, numa maratona. Então, se a gente for ver a década de 80, ela é recente, né, gente? Então, por muitos e muitos anos, elas não tinham essa autorização, considerando que elas não tinham capacidade para isso. E apesar de que hoje, oficialmente, elas têm essa liberdade de poder se inscrever numa prova, será que elas têm total liberdade, de fato, de praticar a corrida de rua? Porque a gente sabe que mulheres estão muito mais vulneráveis a situações de violência nas ruas. Então, será que elas estão
livres, de fato, para praticarem esse tipo de atividade física e esportiva, né? Então, é isso que a gente vai verificar aqui, se existe segurança para a prática da corrida de rua feminina no município de Curitiba. Então, o objetivo é verificar aspectos relacionados à segurança das mulheres durante a prática da corrida de rua na cidade de Curitiba, Paraná. É uma pesquisa transversal observacional de caráter descritivo, incluiu corredoras de ruas residentes na cidade de Curitiba, com idade igual ou maior a 18 anos. Os dados foram coletados por meio de um questionário que foi aplicado de forma online, onde elas respondiam perguntas a respeito da percepção de segurança durante a prática da corrida de rua. E os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Os resultados que eu vou apresentar, eles são referentes ao período de 10 de abril a 27 de maio deste ano. A pesquisa ainda está em andamento, então são dados parciais. Nesse período, responderam o questionário e foram analisadas a resposta de 161 corredoras, com média de idade de 42 anos, com desvio padrão de 10,8 anos. A principal motivação para a prática da corrida de rua dessas mulheres que participaram foi saúde e qualidade de vida. Então, se a gente for pensar que a prática da atividade física, a prática esportiva, ela traz diversos benefícios já comprovados por estudos, pela própria Organização Mundial de Saúde, que preconiza um número X de dias, né, de horas de atividade para ter benefícios para a saúde. Se a mulher, ela, por algum motivo, tem uma restrição para a prática dessa atividade, sendo a corrida uma atividade relativamente barata, acessível, se ela tem restrição para isso, automaticamente ela também tem uma restrição para ganhos para a própria saúde dela, né? E considerando que a principal motivação da amostra foi saúde e qualidade de vida, né? Os principais lugares que elas costumam correr são ruas e parques. O período preferido para a corrida é o turno da manhã, e a maioria, 80%, não considera seguro praticar esportes à noite perto da sua residência. Com relação a dados específicos de violência durante a prática da corrida em Curitiba, 57% relata que já sofreu algum tipo de assédio, 7% já sofreu assalto e violência física, 3%. E quando questionadas sobre a autopercepção do quão segura elas se sentem para praticar corrida de rua sozinha, a resposta prevalente foi: eu não me sinto segura, mas eu pratico corrida de rua sozinha mesmo assim. Muitas vezes, por quê? Porque tem falta de companhia. Então, na falta de companhia, opta por estar praticando essa atividade sozinha, mesmo sentindo essa falta de segurança. Especificamente agora falando do assédio, que foi o tipo de violência mais prevalente durante a prática da corrida de rua, o que essas mulheres relataram que já sofreram foi cantada indesejada, sendo o mais prevalente aqui, 33%, olhares insistentes, comentários de cunho sexual, algumas já foram seguidas, receberam gestos obscenos, foram fotografadas sem autorização, foram tocadas sem permissão e algumas até já tiveram partes íntimas exibidas para elas durante a prática da corrida de rua. Então, com isso, a gente conclui que as mulheres no município de Curitiba não consideram seguro correr à noite. Muitas já sofreram, no caso a maioria, já foi vítima de algum tipo de assédio, assalto ou violência física, isso independente do turno. E, portanto, ações de políticas públicas são necessárias para garantir um ambiente seguro para que essa mulher não tenha essa limitação para a prática da corrida de rua, né? E que, então, esse esporte seja, de fato, o que todo mundo fala, que ele é muito acessível, muito democrático, mas será que para a mulher ele é tão acessível assim? Será que para a mulher ele é tão democrático assim? Então, fica aí uma pergunta, né, com esse estudo que ainda está em andamento, para pensar em questões de políticas públicas, para essa acessibilidade à mulher e que ela tenha, com a prática da atividade física também, um retorno para a sua saúde física e mental. Então, é isso. Muito obrigada. Jéssica, as questões vão ficar para o final, né? Então, não tem problema. Obrigada, Jéssica.
Vamos chamar, então, né, que nós ficamos um pouquinho atrasados, teve uma inversão, né, vamos chamar o primeiro agora, Desigualdades na Gravidez na Adolescência, segundo raça, cor da mãe, no Paraná. Autor Dora Yoko Nozaki Goto, né, e os coautores, a Cássia Maria Lourenço Francisco Nars, Aida Mares Pérez, Lucimar Passim de God, Fernanda Krozensky e Jaqueline da Rocha Vasques. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço ao Congresso, né, a oportunidade. O título do nosso trabalho, então, é Desigualdades da Gravidez na Adolescência, segundo raça-cor da mãe no Paraná. A gravidez não intencional na adolescência está frequentemente associada a iniquidades sociais, a desigualdades de gênero e étnico-raciais, exposição à violência e ao acesso limitado à educação, incluindo em saúde sexual e reprodutiva, além da qualidade dos serviços de saúde. Então, o objetivo desse estudo é avaliar as desigualdades da gravidez na adolescência segundo raça-cor da mãe no Paraná. O método, então, é um estudo descritivo transversal da gravidez na adolescência, que seria de 10 a 19 anos, no Paraná. O período é 2018 a 2021. A fonte de dados foi o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. E a avaliação percentual da gravidez na adolescência por raça-cor autodeclarada da mãe, segundo, que seria branca, preta, parda, indígena e amarela, faixa etária, escolaridade, estado civil, número de consultas de pré-natal, gestações anteriores, e por macro-regiões e regionais de saúde e grau de urbanização, segundo o IBGE 2010. Então, nesse gráfico aqui, a gente apresenta o número absoluto de nascidos vivos de mães adolescentes no Paraná e suas macro-regiões, onde a gente teve, no período 2018 a 2021, cerca de 71.880 nascidos vivos de mães adolescentes. Então, nós observamos uma queda, né, no número absoluto de todas as 4 macro-regiões de saúde. Pode passar. Aqui, então, a proporção de nascidos vivos de mães adolescentes do Paraná e suas macro-regiões no período, onde a gente observa uma queda, né, dessa taxa de gravidez na adolescência em todas as macro-regiões. Na leste, por exemplo, de 13,6 para 11,4, na norte de 13,5 para 11,4, na oeste de 13,0 para 11,2, na noroeste de 12,1 para 9,8, no Paraná, então, de 13,2 para 11,1. Então, quando a gente analisar a variação percentual, no Paraná nós tivemos uma queda de 15,8%, maior na região macro noroeste, de 19% de redução, e na oeste a menor redução, de 13,4%. Aqui nós avaliamos a gravidez na adolescência segundo o grau de urbanização. Então, vocês podem observar que nas regiões com maior grau de urbanização, há uma taxa de gravidez na adolescência menor que 15%, em geral. A exceção ali na regional de Paranaguá, onde a gente tem um grau de urbanização de 90,5%, mas a taxa de gravidez na adolescência de 15,9%. Então, conforme vai aumentando, aliás, a proporção de população rural, então, na maioria das regiões, a gente observa um aumento, né, na gravidez na adolescência. Por exemplo, ali em Telemaco-Borba, a gente tem a maior percentual de 18,1%, né, mas em região da Ivaiporã, nós temos municípios em que a gravidez na adolescência chega a 30%. Próximo. Aqui, segundo raça, cor e faixa etária da mãe, de todas as mães que tiveram bebês, né? Então, nós observamos que na adolescência, 29% ocorrem de 15 a 19 anos na raça cor indígena. Então, está ligado à cultura, né, de um casamento, às vezes, não desejado, né, pelas mães adolescentes. E na raça cor amarela, onde nós temos a gravidez em idades mais tardias.
Segundo a escolaridade, observamos, então, que na raça cor indígena, o percentual é maior de menores que 8 anos de estudo concluídos. Então, 44% das mães adolescentes têm menos que 8 anos de estudo. E na raça cor amarela, onde temos maior ou igual a 8 anos de estudo, maior percentual com 84,2%, seguido da branca e depois das pretas e pardas. Aqui, segundo o Estado Civil, nós temos que entre as mulheres de raça cor amarela, 72,4% solteiras, e entre as indígenas, 39% casadas ou em união estável. Pode passar? Em relação ao número de gestações anteriores, né, a proporção dessas mães adolescentes, nós temos que 78% das mães de raça cor branca não tiveram nenhuma gestação anterior. Já entre as pardas e negras, mais de 25% já tinham nessa idade de 1 a 3 gestações anteriores. A proporção de nascidos vivos por raça cor e consultas de pré-natal, observamos então que na raça cor branca, 78,3% tem 7 mais consultas. E na indígena, então, 59,1%. Então, as conclusões que as desigualdades regionais e vulnerabilidades da gravidez na adolescência por raça cor da mãe podem estar relacionadas à pobreza persistente e às desigualdades de gênero, raça, cor e etnia. Avaliação fundamental para subsidiar as políticas públicas voltadas à atenção à saúde da criança e adolescente e para o alcance do 5º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que diz respeito à igualdade de gênero. Uma sugestão de análise, também que nós fizemos em outro trabalho, é com o Índice Paranaense de Desenvolvimento Municipal, do IPARDES, né, que saiu esse ano, o último é de 2021, onde a gente pode relacionar também em relação à saúde, né, esse índice inclui saúde, educação e renda. Então, é bem interessante de observar que nos municípios mais desenvolvidos, né, a gente tem menor a proporção de gravidez na adolescência. Então, essas são nossas referências e obrigada. Agradecer a Dora e Yoko. Dá vontade de começar a comentar já, né? Porque é um assunto que já vai dando agonia, né? Mas vamos segurar para o final. Então, vamos chamar o próximo grupo, o Grupo Terapêutico com Mulheres, relato de experiência sobre os enfrentamentos coletivos do ser mulher. Então, o autor é a Bruna Bones, coautor Renata Belenzani, Vitor Marcel Chiuli, Gabriela Rocha. E eu estava falando alto, percebam? Bom dia, gente. Dia de sol, acho que todo mundo mais animado hoje, né? Todo mundo muito bem-vindo. Eu me chamo Bruna Bones, eu vim contar para vocês essa experiência que a gente teve no nosso grupo de estágio, que a gente fez um grupo terapêutico com mulheres. Pode passar. Bom, eu sou aluna do mestrado em saúde coletiva, também aqui da UFPR, me graduei em psicologia, sou psicóloga de formação, me graduei aqui na UFPR também, e é dessa prática de estágio que a gente vai contar hoje. Bom, essa prática de estágio, ela é do último ano de psicologia, quando a gente começa a fazer os estágios na faculdade. A gente teve um estágio básico, que foi feito no Centro de Atenção Psicossocial, e essa prática do último ano era para ser feita também dentro do Centro de Atenção Psicossocial, do CAPS, que são os dispositivos para a saúde mental, né, dispositivos da RAPS. Mas, por conta da pandemia, a gente teve que adaptar. Foi uma prática do ano de 2020, e a gente teve que adaptar para o modelo online para a gente conseguir fazer a prática de estágio. Então, pode manter ali, amiga, perdão.
A gente montou essa proposta junto com os professores e depois de um tempo formulando como que a gente ia fazer, a gente chegou nessa proposta. Eu já tinha a ideia de trabalhar com mulheres, é um assunto que eu comecei a desenvolver desde a monografia na faculdade, e então a gente já tinha esse interesse. Eu e minha dupla Gabriela, a gente conseguiu entender um pouquinho mais dessa demanda, e entendendo junto com o professor, a gente conseguiu pensar que era um grupo terapêutico realmente para as mulheres que não tinha um cunho educativo, não era para ser tão psicoeducativo. Essa diferença foi muito importante já na delimitação, porque a gente queria chegar num outro objetivo com as mulheres, né? Para isso, depois a gente fez uma divulgação online, junto com os profissionais que a gente já conhecia, que trabalhavam na rede de atenção psicossocial e também em grupos de WhatsApp. A gente fez 2 módulos dessa prática. O primeiro módulo a gente teve menos encontros, e essa experiência que eu vou contar é desse segundo módulo que a gente teve mais encontros. Os aportes teóricos que a gente se baseou para a gente realizar essa prática, principalmente na psicologia histórico-cultural, que é a nossa linha teórica dentro da psicologia, minha, da Gabriela, do professor também. A gente se baseou bastante na construção social da personalidade, para a gente identificar alguns conceitos principais das personalidades das mulheres que participavam do grupo. O feminismo marxista, assim como o trabalho anterior, ele pauta por essa ideia de a gente analisar as pessoas dentro do seu contexto na totalidade, pelos eixos de gênero, raça, etnia e classe, e também com a psicologia social, com o trabalho em grupos, com uma proposta crítica, como a proposta da Silvia Lem. Para caracterizar um pouquinho os participantes, né, as participantes, foram 5 integrantes que totalizaram esse segundo módulo. No primeiro módulo tiveram menos participantes, então dessa vez a gente conseguiu abranger uma gama maior de pessoas. A gente viu que a divulgação chegou em outros grupos, a gente conseguiu ver que chegou em lugares muito diferentes, porque dessa vez a gente conseguiu participante do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo. Então são pessoas que a gente ficou bem, tipo, nossa, como que chegou aí essa divulgação? E são pessoas, né, são mulheres de 31 a 53 anos, de diferentes idades, de diferentes territórios, orientações afetivas sexuais, contextos de vidas totalmente diferentes. E a gente já naquele receio, né? Nossa, uma gama tão diferente de pessoas, né? Como que a gente vai seguir com essa alteridade? Mas foi uma coisa muito interessante nessa proposta. A gente fez uma entrevista inicial com todas as mulheres que participaram desse grupo. A gente, então, já tinha ideia de quais eram as demandas que elas propunham ali, né? Então, a gente se orientou a partir dessas entrevistas iniciais, alguns eixos temáticos que basearam a nossa prática. Então, a gente definiu os temas chaves e algumas perguntas norteadoras nesse começo. E daí, em seguida, a gente fez 6 encontros. No começo, aquele nervosismo da prática de estágio, a gente achou que tinha que ter um monte de material, um monte de proposta e tal. Mas a gente viu que, tendo as perguntas norteadoras, tendo alguns temas, o assunto fluía de uma forma muito mais tranquila. Então, pelas entrevistas iniciais, inicialmente a gente delimitou esses temas que pautaram os encontros. Rede de apoio e amizades, como é ser mulher, os papéis sociais, relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos sexuais e o trabalho. A partir desses temas, a gente conseguiu, depois na síntese, né, na análise desse estágio, a gente conseguiu identificar alguns processos críticos, algumas coisas que são importantes para a gente observar o perfil epidemiológico das mulheres, que foram os relacionamentos familiares e amorosos, sexualidade, trabalho e vivências de gênero, que é o que eu vou apresentar para vocês. Com relação aos relacionamentos, a gente conseguiu observar que existia uma fragilidade dos vínculos das mulheres com o mundo, ou eles eram muito focalizados dentro da família, dos relacionamentos, do casamento. A maior parte das mulheres estava casada, mas também de diversas orientações afetivas sexuais. Então, todas tinham, em maior parte, um relacionamento. As contradições das relações familiares se pautavam muito com as relações com os pais, com os genitores. A gente conseguiu observar contradições com as mães, com as famílias e aspectos geracionais também. Já vou falar um pouco melhor sobre isso. Então, a gente conseguiu pensar na desnaturalização de várias violências. A gente conseguiu ver que nessas relações,
muitas práticas de relacionamentos heterossexuais, pautadas no machismo, também se espelhavam em relacionamentos homoafetivos, por exemplo. O machismo aparecia como uma lógica que se reproduzia também em outras formas de relacionamento. E a gente conseguiu também no desfecho dessa prática, observar que as mulheres estavam dotadas de muita concretude sobre aquilo que elas conseguiam pensar sobre relacionamentos. Pautadas em histórias de vidas, elas já conseguiam chegar em coisas muito mais concretas, como eu quero uma pessoa que goste de cozinhar para mim, que esteja lá por mim, que goste de viajar. Então não ficava num plano tão abstrato, e sim coisas muito concretas daquilo que elas gostavam e do que elas queriam. Deixa eu só explicar a frase, amiga, perdão. Estou recortando várias frases que foram ditas pelas mulheres nesse grupo terapêutico. Então, foi possível ver bastante aspectos da identificação em uma na outra. E mesmo que na antítese, mesmo que no contrário do que a pessoa estava falando, né? Então, essa foi uma citação que uma mulher falou para outra quando ela se identificou como uma pessoa abusiva dentro de um relacionamento homoafetivo e falou para uma outra mulher hétero que estava relatando a questão do relacionamento que tinha terminado, e ela falou: eu já fui a parte abusiva, então eu sei o que eu estou falando, ele que estava errado, não era você. Então isso foi muito bacana, assim, como elas se contrapunham nesse processo. Com relação à sexualidade, foi muito interessante ver como as mulheres se sentiam abertas para falar sobre isso num grupo exclusivamente sobre mulheres. Por mais que não tenha sido um encontro com essa temática, esse assunto apareceu de várias vezes nos encontros que a gente teve. E a gente conseguiu ver essas contradições da diversidade, principalmente pessoas, né? Teve uma das mulheres que, um pouco mais velhas, no grupo, que falou para uma mulher lésbica, disse: mas eu queria muito experimentar, porque eu queria muito mesmo e tal. E a gente ficou naquela tensão, né? Tipo, não é muito uma escolha e tal. E a gente conseguiu trabalhar mesmo com aquilo que era contraditório. Um aspecto importante que apareceu no grupo foi que a gente conseguiu chegar em um grupo de pessoas que vivem com HIV. Então, a gente conseguiu pegar bastante desse viés, tinham 2 pessoas soropositivas, e a gente conseguiu trabalhar bastante desse tema com relação à sexualidade. Então, algumas das falas foram nesse sentido: quando você contraiu o vírus, você não estava procurando a infecção, mas sim procurando o amor. Pode passar, amiga. O trabalho foi um outro aspecto importante, principalmente porque muitas mulheres ou estavam sem trabalho, ou estavam, né, na tramitação entre espaços, estavam puérperas também, estavam com o neném em casa. E o trabalho ele era visto como esse espaço de trocas, ele era organizador da rotina, então a gente via como o trabalho era também um aspecto muito fundamental na organização psíquica dessas mulheres. Muitas questões de assédio no trabalho também, que perpassavam todas as mulheres que participaram do grupo. E com relação às vivências de gênero, mais especificamente, a maior parte das mulheres tinham sofrido algum tipo de violência sexual, ou abuso na infância, ou questões de assédio no trabalho, estupro no trabalho. Então, a gente conseguiu ver alguns aspectos diferentes entre as mulheres que sofreram isso e a resposta do meio a esses tipos de violência, a família querer encobertar, a família não querer falar sobre isso. E, mais recentemente, uma outra proposta tem sido vista a partir do meio de acolhimento, de responsabilização das pessoas que perpetuam essa violência. Algumas considerações finais para a gente pensar essa prática. Foi muito importante ver a questão do grupo no contexto de isolamento, porque muitas das mulheres não tinham nenhum outro tipo de vinculação na época do isolamento com a realidade, com outras pessoas. Então, esse grupo foi muito importante no contexto de isolamento. E, principalmente, por ser um espaço de humanização a partir das contradições. A gente não queria fazer uma muda aceitação sobre as múltiplas violências que as mulheres passam. A gente queria realmente apontar essas contradições e realmente lidar com elas. E a gente conseguiu ver essa produção dessa identificação de uma mulher na outra, mesmo que no contrário da sua vivência, e principalmente nesses aspectos que são particulares das mulheres e universais, o que na condição de classe, na condição de gênero, de raça, imprimia nessas mulheres um aspecto importante no sofrimento. Também a gente aponta alguns benefícios para a prática profissional
dentro dos serviços, dentro, né, dos CAPs, por exemplo, que tem pautado a importância do trabalho com grupos desde os anos 2000, sobre a qualificação dos profissionais para não ser somente um educador. Muitas das vezes a gente escuta, né, que nos centros de atenção é uma coisa muito mais didática, muito mais informativa, e não que venha tanto conteúdo dos usuários, das usuárias. Então, a gente defende essa proposta também na qualificação dos profissionais. E alguns benefícios do atendimento online, apesar de a gente saber de a gente defender muito o conceito do presencial, de a gente defender as práticas, né, nos serviços, mas algumas coisas foram interessantes nessa prática, como a sobrecarga de trabalho nas mulheres que tinham acabado de ter neném, então elas estavam, né, em isolamento, então elas tinham o grupo como principal forma de vinculação. As mulheres que viviam com HIV falaram que não se sentiam seguras para falar sobre a soropositividade dentro do território que elas estavam. Então, elas não queriam ser estigmatizadas dentro do território. O grupo foi importante para isso, principalmente porque tinha mais de uma pessoa que tinha soropositividade. E a frente de dificuldade de relatar as violências para profissionais do território também. Não queriam comentar sobre violências sexuais, não queriam comentar sobre violências do trabalho, por receio. Às vezes eram pessoas que já trabalhavam dentro da rede, então era muito difícil de conseguir relatar essas experiências para as pessoas que iam cruzar no trabalho ou iam cruzar em outro momento dentro daquele território. Essas são as referências. Muito obrigada. Muito bem, Bruna. Maravilhoso. Vamos chamar, então, o quarto grupo, né? Qualificação do pré-natal na atenção primária à saúde, capacitação e empoderamento da equipe de saúde no Paraná. Autora, Aline Cristine Feldhaus, Lenze Costeira, né? E os coautores, Doroteia, Paula, Carolina, Marcos, Gláucia, Amélia e Maria Cecília. Isso. Bom dia a todos. Então, meu nome é Ana, eu sou enfermeira, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, na Divisão de Saúde da Mulher, e também estou fazendo mestrado em saúde coletiva aqui na Universidade Federal do Paraná. Então, o meu trabalho é a qualificação do pré-natal na atenção primária à saúde, uma capacitação e empoderamento da equipe de saúde no Paraná. Então, o cuidado materno-infantil, ele requer várias especificidades. Eu acho que isso é um grande desafio hoje dentro da saúde pública, especialmente na atenção primária. O que nós viemos trabalhando há muito tempo é a organização desse processo de cuidado. Só teremos um cuidado integral e qualificado quando a gente tem organização dos processos. Dentro da atenção primária, então, o acolhimento precoce é um dos nossos grandes desafios, até mesmo pelas as questões de acesso que permeiam a atenção primária e também, especialmente, a questão da rotatividade de profissionais que tem sido muito presente dentro da atenção primária à saúde. Dentro da atenção primária, com esse acolhimento, a gente consegue fazer estratificação de risco. Então, no estado do Paraná, a gestante ela é estratificada em risco habitual, intermediário e alto risco. E dentro dessa estratificação de risco, conseguimos, então, qualificar ainda mais a assistência, para que ela tenha, então, a qualidade da assistência que ela necessita para a sua condição de saúde. E, através da estratificação de risco, a gente vincula essa gestante ao serviço adequado, seja tanto na atenção primária, quanto na atenção ambulatorial, quanto na atenção hospitalar. Pode passar. Então, a capacitação dessas equipes multiprofissionais, ela faz com que esse cuidado ele seja multiprofissional, ele seja intrínseco da unidade de saúde. Ele deixa de ser responsabilidade somente de um profissional e ele passa a ser responsabilidade de uma equipe, de um contexto daquela unidade de saúde. Então, hoje, o nosso grande desafio é garantir para essas gestantes segurança, qualidade, boas práticas e a melhoria desses indicadores. Os indicadores eles servem para avaliar processo, mas também para avaliar resultado desse cuidado. Muitas vezes nós entendemos que, enquanto atenção primária, estamos dando o nosso melhor, fazendo o melhor por aquela paciente, mas o que ela precisava era algo muito simples que muitas vezes passou desapercebido pelo nosso olhar.
Então, o objetivo desse trabalho é qualificar e empoderar profissionais da rede de atenção à saúde, com foco no pré-natal na APS. Então, a metodologia utilizada foi o PBL, um estudo de caso, então, longitudinal. Então, esse curso ele foi constituído de 8 encontros. Nesses encontros, então, é uma consulta de pré-natal que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, a cada encontro, né, a cada capacitação, novas situações naquele pré-natal iam acontecendo e era realizado com as equipes da atenção primária. Então, a equipe tanto da unidade de saúde, médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, e eles vão acompanhando essa consulta de pré-natal e resolvendo as situações, problemas que vão acontecendo dentro dessa capacitação. A metodologia utilizada, então, era encontros presenciais, encontro online e também vídeos curtos com situações, problemas que eram apresentadas. Então, dentro desses 8 encontros, então, a gente dividia por temáticas. Então, o primeiro encontro foi trabalhado redes de atenção, linha de cuidado, para eles entenderem o contexto da onde eles se inseriam dentro desse cuidado. A questão materno-infantil dentro do estado do Paraná, como que ela era organizada, quais eram as nossas premissas. O acolhimento e estratificação de risco, então, uma gestante devidamente estratificada, ela tem a qualidade do atendimento que ela necessita. As queixas mais comuns na gestação e como lidar com essas queixas. A primeira consulta de pré-natal, que ela é muito importante para esse processo de vinculação, ela tem que acontecer o mais precoce possível para que esse pré-natal, então, ele venha a ter qualidade. O que a gente fala, o número de consultas muitas vezes é importante, mas se eu começo um pré-natal tardio, eu perco a oportunidade de manejar algumas situações problema. A prescrição segura de medicação na gestação, que hoje é um grande desafio nosso, que muitas vezes a gente coloca para os nossos pacientes, não tome nenhuma medicação durante a gestação. E muitas vezes ela passa nauseada o primeiro trimestre inteiro sem conseguir se alimentar direito, e a gente considera que é mais saudável ela não tomar uma medicação indicada na gestação do que ela ficar sem se alimentar direito e sem os nutrientes necessários para aquela fase da gestação. As infecções de trato urinário, que hoje é um grande desafio, é uma das nossas maiores causas até de mortalidade infantil por causa do parto prematuro. A toxoplasmose na gestação, a semiologia obstétrica e o diabetes mellitus, que também é um grande desafio na assistência pré-natal. As tireoidiopatias na gestação, as anemias, as vaginoses, a sífilis, hipertensão. A classificação de risco na gestação, né, que a estratificação ela é realizada na unidade, e a classificação de risco ela vai ser utilizada nos serviços de emergência obstétrica. No estado do Paraná, a gente preconiza que a gestante, desde a vinculação, ela já sabe qual que é a maternidade de referência de acordo com a estratificação, e qualquer situação de emergência que ela venha a ter, ela já procure direto a sua maternidade e não procure nem a UPA e nem a unidade de saúde. A questão das infecções maternas, a avaliação clínica, né, dessa gestante, as condutas pré-hospitalares, então as situações de emergência que a gente consegue manejar na APS, e a gente terminou o curso então fazendo uma oficina de sulfatação e orientações quanto a trabalho de parto, quanto plano de parto, que essa gestante vai então decidir como que vai ser o momento do nascimento. Então, né, a gente utilizou a metodologia CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente tem acolhimento, alinhamento dessa equipe multiprofissional, a gente trabalha o profissionalismo, a semiologia clínica obstétrica, que muitas vezes na formação profissional ela foi muito mais generalista, e quando ela chega no serviço ela precisa desse fortalecimento. O preenchimento da documentação clínica, que é um grande desafio, né? O que a gente fala, o que não está escrito não foi feito. Muitas vezes a gente faz muito, escreve pouco, e isso acaba sendo um gargalo para as situações clínicas. A interpretação e disponibilidade universal dos exames, então a gente tem a listagem dos exames que são preconizados pelo SUS, e essas mulheres elas têm a obrigação de ter o acesso a esses exames no seu município. O diagnóstico clínico laboratorial e os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos disponíveis naquele serviço.
Então, como resultado, o curso já foi realizado em 7 regiões de saúde do estado do Paraná. Atualmente está sendo realizado em 4 regiões. Foi capacitado 1.000 alunos até agora. Agora estamos capacitando mais 800 alunos, que vai terminar agora no final do semestre. Esse curso, então, ele tem sido muito bem recebido pelos serviços. A atenção primária, então, por ter encontros presenciais, encontros online, eles conseguem dispor de pouco tempo distante da sua prática profissional para estar realizando esse curso. Muitas vezes eles se reúnem numa sala em grupos para estar participando dessas capacitações. E o fato, né, da equipe ir até a unidade de saúde, ir até a sua região e acompanhar de perto a realidade local de cada região, isso faz a diferença para que o curso ele seja, então, específico às necessidades de cada região. Pode passar. Então, as considerações finais, né, a capacitação, então, ela proporcionou uma atualização desses profissionais que estão atuando na atenção primária, bem como levantamento de necessidades regionais que são estratégicas para o bom funcionamento do SUS. Como reflexo, a gente então está tendo uma busca muito grande pelo curso de outros serviços e que permite uma replicabilidade bem tranquila por vários profissionais de saúde, porque todos esses materiais do curso eles são disponíveis, eles são enviados para os alunos. Então, se eu fiz o curso e depois entrou um novo profissional na minha unidade de saúde, eu consigo compartilhar com ele, então, os materiais. E cabem trabalhos científicos secundários, né, sobre o impacto de toda essa capacitação nos indicadores daquela região. Para 2024, temos um planejamento de ter esse curso EAD, para também aumentar o acesso. Aqui a nossa carteira da gestante, que é o instrumento que a gente segue durante todo o curso, para eles vão preenchendo essa carteira, porque o prontuário da atenção primária, o prontuário do hospital, eles não se comunicam. Então, a única forma da informação chegar da unidade no hospital é através da carteira da gestante. Aqui o estado do Paraná ele é dividido em 22 regionais, a gente já capacitou 11 regionais, e o nosso objetivo agora é terminar o estado do Paraná no próximo ano. E os princípios da nossa linha de cuidado, que também é algo que a gente segue muito dentro do curso, a questão da captação precoce, disponibilidade de exames, o uso da carteira da gestante, que são instrumentos importantes, então, para a devida qualidade da assistência à mulher no Paraná. Muito obrigada. Obrigada, Ana Cristine. Muito bom. Vamos para o nosso último trabalho, a adaptação de um aplicativo de planejamento de segurança para mulheres brasileiras em situação de violência por parceiro íntimo. Uma pesquisa, ação, participante. Autora Roseli Maria Matheus Vicelli e os coautores Rita, Jaine, Mariana, Sandra, Thaisa e Dabney e Marcos. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Roseli Maria Matheus Vicelli e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa de mestrado, que é a adaptação de um aplicativo de planejamento de segurança para as mulheres brasileiras em situação de violência por parceiro íntimo, uma pesquisação participante. Segundo a OMS, a violência é o uso intencional de força física ou ameaça contra si ou outros. A violência por parceiro íntimo é o comportamento prejudicial físico, psicológico ou sexual em relacionamentos. A nossa pesquisa ela vai abordar a violência por parceiro íntimo. Um estudo recente de prevalência da VPI em mulheres adultas brasileiras nos últimos 12 meses foi de 7,6%, equivalente a 4.950 mil mulheres do Brasil. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking da 43ª Nações Mais Feminicidas. E para enfrentar para o enfrentamento da violência no Brasil, o país ele investiu em políticas públicas, né? E as mulheres elas têm um sistema de proteção social, né? Destacamos a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e Lei da Violência Psicológica. A violência
por parceiro íntimo é um desafio de saúde pública e uma violação dos direitos humanos, sendo assim necessário estratégias preventivas que identifiquem e evitem o agravamento dessa violência, incluindo medidas para reduzir o risco do feminicídio. Para a construção do nosso aplicativo, nós nos baseamos em outros estudos de planejamento de segurança de país de alta renda, como o MyPlan nos Estados Unidos, iSafe na Nova Zelândia, e iDecide na Austrália e iCan no Canadá. O planejamento de segurança é o ponto de partida para as intervenções da VPI. E nossa pesquisa também foi subsidiada por outros 3 projetos, que foi a tradução e adaptação da escala Composite Abuse Scale, um outro foi uma análise de uma ferramenta para risco de feminicídio, e o terceiro estudo foi para analisar uma viabilidade da plataforma online na tomada de decisão e planejamento de segurança para as mulheres em situação de violência no Brasil. O objetivo geral, realizar a adaptação transcultural de um aplicativo de planejamento de segurança para apoio às mulheres brasileiras em situação de VPI e desenvolver uma versão preliminar do aplicativo, adaptada às necessidades das mulheres brasileiras para que possam ser testado em uma próxima etapa da pesquisa. O cenário da pesquisa foi na Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, um centro de atendimento especializado ao atendimento às mulheres em situação de violência. O método de pesquisa foi a pesquisação participante, a análise dos dados foi por triangulação dos dados, e o projeto também foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. A pesquisa, a coleta da pesquisa, dos dados da pesquisa, ocorreram em 3 etapas. Para ficar mais fácil da gente visualizar e entender, nós dividimos a coleta de dados em 3 eixos. O primeiro eixo foi a tradução e adaptação transcultural de questionários e escalas, e esses questionários e escalas eles passaram por uma adaptação, seguindo um protocolo de tradução e adaptação segundo Rocha. Concluída essa etapa, nós aplicamos esses questionários e escalas através das entrevistas cognitivas. As entrevistas cognitivas elas foram gravadas, transcritas, depois houve a reconciliação dos pesquisadores, e a etapa final ela foi incorporada ao aplicativo. No segundo eixo, nós utilizamos a técnica de grupos focais, que foi o planejamento de segurança. O planejamento de segurança ele tem base no aplicativo iDecide da Austrália, e composto por 5 módulos. Durante a discussão dos módulos, que aconteceram em 3 rodadas dos grupos focais, nós sentimos a necessidade de trabalhar de forma interdisciplinar com a Clínica dos Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. E o terceiro eixo é a aplicação protótipo, que foi incorporado a primeira e a segunda etapa nesse eixo. No primeiro momento, os participantes eles forneciam um e-mail para o programador do aplicativo, que usavam no celular, e depois baixavam o aplicativo, fazendo o seu cadastro, login e senha. E, no segundo momento, eles navegaram por 30 a 40 minutos para ver os conteúdos do aplicativo, para analisar os conteúdos do aplicativo. E, no segundo momento, os participantes eles analisaram o conteúdo do aplicativo em relação à sua funcionalidade, os pontos positivos, os pontos a serem melhorados, o layout, e nós discutimos, e vamos passar agora para os resultados e discussão.
Então, o eixo 1, que foi as entrevistas cognitivas. As entrevistas cognitivas buscou-se verificar o entendimento das mulheres entrevistadas em relação aos conteúdos e, principalmente, identificar suas necessidades, como uma linguagem acessível, necessidade de informações claras e atualizadas, constatação de que os questionários ajudaram as mulheres a se reconhecerem enquanto vítimas, relato da difícil compreensão da escala de conflito decisório. As entrevistas cognitivas desempenham um papel fundamental na avaliação das questões traduzidas e na compreensão de cada item, como demonstrado em versões adaptadas dos aplicativos. Para alcance do aplicativo para as mulheres brasileiras com nível socioeconômico e educacional menor, essas adaptações são necessárias. O eixo 2, módulo de planejamento de segurança, surgiram algumas categorias emergentes. Primeira categoria, apoio jurídico. Caso a mulher ela necessite de procurar ajuda, como proceder em relação ao divórcio, guarda compartilhada e também ao patrimônio. A rede intersetorial, como ter acesso à Casa da Mulher Brasileira, à Delegacia da Mulher, à Polícia Militar, à Guarda Municipal, à Defensoria Pública, ao Juizado, à Rede de Atenção à Saúde e à Rede de Assistência Social. E as estratégias de segurança, que é o planejamento de segurança, com informações claras, objetivas e atualizadas. Prioridades como os filhos, recursos, segurança, bem-estar, sentimento pelo parceiro. Estratégias de segurança e desafios como a falta de conhecimento e reconhecimento sobre a violência e a falta de recursos financeiros, o acesso à moradia, à rede de apoio, o impacto da religião, a rede de assistência, entre outras, são semelhantes às encontradas em planejamentos de segurança em países de baixa renda, entre mulheres refugiadas, imigrantes, indígenas, mulheres rurais e mulheres encarceradas. O planejamento de segurança sozinho não reduz o abuso e a violência. É necessário o gerenciamento desses riscos individualizados. Abrigos para mulheres e medidas protetivas podem reduzir a VPI, mas é essencial que o sistema de justiça tenha mecanismo de proteção para tornar essas medidas efetivas. E o terceiro eixo, que é a aplicação do protótipo Eu Decido, que os participantes apontaram, então, os pontos positivos. Percepção da mulher que está em situação de violência, encontrar a rede de apoio, ferramentas de tomada de decisão, planejamento de segurança, construção do plano de ação, escolha de prioridades, um layout e estratégia de prevenção para abuso digital. E os pontos a serem melhorados, uma linguagem acessível, escalas e questionários longos, tópicos parecidos, interligação do aplicativo à rede de proteção à mulher. Ferramentas de auxílio de decisão são estratégias inovadoras para as mulheres em situação de violência doméstica no Brasil. O país enfrenta altos índices de feminicídio e falta uma política efetiva de segurança e divulgação da rede de atendimento. O estudo de Tarsa mostrou que mulheres em relacionamentos abusivos, o auxílio de decisão aumenta a segurança das mulheres e sua sensação de controle sobre sua própria segurança. A violência por parceiro íntimo tem impacto na saúde mental das vítimas, mais abordagens integradas, aplicativos, podem ajudar a melhorar sua qualidade de vida, oferecendo informações, recursos e apoio. Essas ferramentas inovadoras capacitam as vítimas, permitindo decisões informadas e aumentando sua segurança. Aqui são algumas telas do aplicativo Eu Decido,
E considerações finais. A tradução e adaptação transcultural dos questionários e escalas seguiram um protocolo rigoroso. Os conteúdos estão disponíveis para outros pesquisadores, a fim de fomentar futuras pesquisas sobre a VPI no Brasil. Concomitantemente, foi sistematizada uma estratégia de planejamento de segurança adaptada às necessidades das mulheres brasileiras. Essa estratégia visa oferecer sobre as políticas públicas e a rede de serviços intersetoriais de apoio existentes no Brasil. Além disso, a versão final reconciliada dos instrumentos do planejamento de segurança foi incorporada no aplicativo Eu Decido. O protótipo Eu Decido revelou-se uma estratégia de intervenção promissora e inovadora para o Brasil, mas ainda necessita da continuidade dos estudos. Obrigada. Então, dando continuidade, é um momento agora que a gente tem para iniciar o debate. No entanto, a gente está com o tempo super apertado, né? Nós temos aí 15 minutos, porque nós precisamos encerrar às 10 horas. Mas, fazendo um apanhado geral, começando com a apresentação da Jéssica, né? O que chama a atenção, e eu vou colocar o que está nos meus olhos, sim, as mulheres que correm, né, na rua à noite estão numa situação de vulnerabilidade. 57% dessas mulheres sofreram algum tipo de assédio e ainda 39%, mesmo considerando essa situação de insegurança, elas correm, né? Então, assim, são pontos que fazem a gente realmente pensar e refletir. Na sequência, a Dora trouxe as desigualdades em relação à gravidez na adolescência, né? O quão vulnerável as indígenas nessa faixa etária de 10 a 19 anos estão. Isso chama e destaca os olhos, né? E o componente das regiões rurais, isso também é algo que a gente precisa olhar, né? E ampliar, assim, os nossos horizontes para isso. Com relação à apresentação do grupo terapêutico das mulheres, quem apresentou foi a Bruna, né? Maravilhoso, assim, né? Olha, como é importante a gente ter uma rede de apoio, né? A pandemia, ela desestruturou e muitas coisas, né? E pensei até num termo assim que a minha filha sempre fala para mim de sororidade, né? O quanto importante isso é, né? Nesse contexto e realmente o quanto esse grupo com certeza se fortaleceu, né? E pôde seguir. Por mais difícil que tenha sido, né? E a Ana trouxe a qualificação do pré-natal. Eu sou um pouco suspeita, né, Ana? Mas, enfim, porque eu estou no componente de Educação Permanente em Saúde, que é a secretaria, é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde, e como grita aos meus olhos, né? Você poder usar uma metodologia ativa, considerar também componente de inovação, porque foi feito encontros remotos, foi utilizado ferramenta EAD, para poder chegar nesse nível de capacitação. Então, quanto essa ferramenta ela é potente quando a gente pensa em capilaridade, né? E olhando para a Bruna também, porque vocês fizeram isso online, né? Então, o nível de certificação realmente e qualificação ele é ampliado. E a Roseli trouxe essa grata surpresa em relação à adaptação no aplicativo, né? É algo extremamente inovador. Fiquei pensando que lindo e extraordinário esse coletivo que você conseguiu reunir para poder fazer essa adaptação transcultural, realmente pensando em proteger essa mulher, né? Poder dar segurança, proteção. Realmente trabalhos aqui hoje muito importantes, extremamente relevantes, né? Dentro do contexto da saúde coletiva. Eu vou ficar quieta agora, né? Tentei resumir ao máximo, já estou me cutucando aqui. Então, eu gostaria de abrir para perguntas. A gente vai abrir no geral. Quem gostaria de perguntar, enfim, fazer algum comentário para a gente iniciar o debate. Todo mundo tímido? Uma consideração que permeou duas apresentações foi a dificuldade de relatar algumas violências para os profissionais de saúde, né? Um pouco na fala da Bruna, um pouco na fala da Roseli. E
como é importante a gente ter, então, né, puxando um pouco para a saúde coletiva, num congresso, um tema, né, mulheres e saúde, né? Como essa mesa ela é mais, né, do que a gente consegue mensurar. E quem que vai olhar para essas mulheres, né? Somos nós, mulheres do SUS, mulheres da saúde, que vamos conseguir transpor isso em políticas, conseguir transpor isso em práticas. Então, essa dificuldade, né, sempre me pega porque eu sou da ponta, né? Sou gestora, e aí como que a gente está aberto, né, para todos os nossos problemas de saúde. Então, muito grata, tá, de todas as apresentações aqui. Ainda mais algum comentário? Enquanto não vem pergunta, a mesa vai falando, né? Eu vi assim nas 5 apresentações uma interligação, né? Que ela parte do quê? De vulnerabilidade, de desigualdade social, né? Do quanto que nós conseguimos atender e ainda não damos conta, e provavelmente não vamos, o setor saúde ele não é isolado, ele não vai dar conta de fazer tudo, né? Mas são ações propositivas, né? Desde um diagnóstico, né? Quando a Dora traz a questão epidemiológica, da vigilância epidemiológica, atenta à gravidez na adolescência, atenta àquela população mais vulnerável, lá da zona rural, das indígenas, pretas e pardas, né? Então, assim, isso daí grita, né? Quando nós ouvimos na grande imprensa, né? Eventualmente, né? Destaques para situações de violência, né? E que vem, né? É violência, né? Quando nós não temos informação, nós não temos uma sociedade mais igualitária, mais, né? Equitativa. Então, isso daí grita da epidemiologia, grita a questão da segurança, né, que a Jéssica apresentou muito bem. Tem grupos que fazem, por exemplo, ciclismo, né, de bicicletas, que também são, né, assaltados em massa, segurança em massa, mas o da mulher ele tem a questão, né, de gênero, né, também, né, quer dizer, como nós vivemos, né, é muito forte, né? O grupo terapêutico que traz isso, né? Essa desinformação, essa falta de apoio, essa insegurança que nós temos e a necessidade. Então, assim, todos, né, confluíram, né? E uma solução, né? Que é uma solução, né? É bem claro, né? Pontual, importante, tá? Que né? Para dar essa atenção. Mas é uma situação, né, que vem de um trabalho muito grande de pesquisa, né, então, de rede, tá? Então, de pesquisa e de formação da rede de atenção às mulheres em situação de violência, que tem mais de 20 anos, né, Roseli, essa rede, né? Então, assim, é isso, né? Nós estamos trabalhando, a gestão em saúde, ela precisa olhar mais para isso, né? Mas os trabalhos mostram realmente a nossa realidade. Eu queria perguntar se alguém que apresenta, alguém quer falar, fazer uma questão, por favor. Comentário? Tem que vir aqui, acho que não alcança, não necessariamente perguntas, né? Obrigada. Eu vou sentar, então, para não me inibir. Bom, eu sou a Tereza, eu sou médica de família, trabalho na estratégia numa unidade básica de saúde. Eu achei essa mesa muito potente, né? Gostei de todos os trabalhos, eu acho que eles foram confluindo, né, a essa construção, né, desse entendimento, né, do quanto é importante a gente pensar essa perspectiva, né, da saúde da mulher. Eu acho que eu sinto muita falta, né, não só nos espaços, mas também na prática cotidiana, quando a gente aborda a questão da violência contra a mulher, e também quando a gente pensa o pré-natal, né, a gente pensar também a gravidez indesejada, né? Então, eu só queria fazer essa colocação, assim, que eu acho que é uma construção, né? Eu acho que a gente conquistar essa mesa aqui já é super importante, né? E eu espero que daqui num próximo congresso a gente também tenha aí um espaço que debata sobre isso, porque eu vejo na unidade de saúde a gente está tão preocupado com os indicadores, com a captação precoce do pré-natal, que a gente nem se dá o trabalho de perguntar para aquela mulher se aquela gravidez é desejada e se ela tem direito ao aborto legal e seguro, né,
a gente já vincula, já marca o pré-natal, já coloca ela para odontologia, enfim. Acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. E daí eu tenho uma pergunta para Jéssica, né? Para Jéssica. Eu sou ciclista e eu me desloco todo dia 30 quilômetros para o trabalho. E nesse deslocamento eu vou até um bairro periférico da região metropolitana. E eu sempre, enfim, também, né, estou sujeita a todas essas violências. Já passei assédio, assalto, enfim. E o ciclismo ele não é um esporte necessariamente democrático, né? Porque quando eu tinha uma barra circular de freio do pé, não é a mesma coisa agora que eu tenho uma bicicleta de alumínio e consigo fazer esse deslocamento, né? Mas eu noto que nos bairros mais centrais de Curitiba, né, eu não vejo tantas mulheres se deslocando. E também sempre me chamou a atenção que eu nunca vi ninguém correndo, né? E eu saio muito cedo. E eu encontro mais mulheres trabalhadoras se deslocando de bicicleta, principalmente nas regiões mais periféricas. E tem me chamado a atenção que é lá também que eu tenho encontrado algumas mulheres fazendo não corrida de rua, mas as caminhadas, né? E nas regiões mais, nos bairros mais ricos, eu não vejo muitas pessoas fazendo, né? Imagino que pela questão da segurança elas acabam acessando opções mais seguras, né? E aí eu queria perguntar se a tua pesquisa, né, se você chegou a coletar esses dados assim de classe social, de renda, enfim, também na tua população. Obrigada. Obrigada pela pergunta, uma pergunta bem pertinente. E sim, nós fizemos esse levantamento com relação à parte de classe social, né? E eu fiquei muito surpresa também, porque todos os estudos que eu li previamente para fazer a parte do referencial teórico introdução trazia essa questão de que a corrida ela é muito acessível, ela é muito fácil, é só colocar um tênis no pé e sair correr, não precisa comprar uma bicicleta, não precisa pagar uma academia, então ela é para qualquer público. O público que nós encontramos na pesquisa, ele é de classe alta, então nos estratos socioeconômicos A e B1. Então, são a maioria das mulheres que responderam à pesquisa e que praticam a corrida de rua, elas têm essa questão. Então, nós ainda estamos investigando se é questão, por exemplo, de... será que é tão acessível assim? Porque a mulher de baixa renda, será que ela tem o tempo necessário? Uma mulher de alta renda, ela tem mais flexibilidade de horário, ela consegue pagar alguém para ficar com os filhos dela, ela tem todas essas questões envolvidas. Então, será que essa mulher de baixa renda, a corrida ela é acessível para ela? Apesar de ser barata, ela é acessível? Né? Muitas vezes trabalha o dia inteiro fora, tem um monte de filho, tem familiar para cuidar, porque a gente sabe que a mulher também acaba recaindo sobre ela a questão do cuidado com filhos, com familiares. Então, fica também, além de tudo, essa questão mesmo de que a corrida, quando você olha num primeiro momento, ela é super acessível. Quando você começa a entrar mais a fundo nesse estudo, vem esses questionamentos, né? Então, ela acaba sendo mais acessível para pessoas de alta renda, de certa forma, de acordo com o que a gente pesquisou até o momento. Muito bem, meninas, ótimos comentários. Tereza, estamos em processo, né? Mas precisamos chegar numa discussão não rasa, sabe? Não rasa sobre a gravidez indesejada e o direito ao aborto nesse país. Pessoal, mais algum comentário de alguém? Os apresentadores precisam também assinar a lista de presença, tá? Por causa da questão da certificação e tal, que está aqui embaixo. Então, não havendo mais perguntas, né, e nem colocações, agradecemos a todos e a todas que enviaram seus trabalhos e estiveram conosco nessa troca de conhecimento e experiências. A seguir, teremos um intervalo para o café e, na sequência, haverá 2 atividades. Painel As Transformações Atuais no Mundo do Trabalho e Suas Implicações na Vida e na Saúde, aqui mesmo, nesse auditório Sérgio Arouca, e a roda de conversa Integração Ensino-Serviço na Qualificação da Gestão do SUS, no auditório Maria Cecília Donangelo. Fiquem atentos às programações e até breve.